Bom dia, amores. No nosso reforço de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a multiplicação, tá bem? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a multiplicação somente de um número, tá? Somente de um fator multiplicador, tá bem? E depois nós vamos trabalhar a questão de dois fatores multiplicadores, tá bem? Nós vamos trabalhar a estrutura, tá? De tanto armar a conta, como também posicionar cada número, tá certo? A gente vai fazer aqui a apresentação do nosso quadro, tá bem? Que é para a gente poder trabalhar isso realmente na nossa prática, tá? Vamos ver devagarinho, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão fazer algumas atividades em casa, tá certo? Nós vamos fazer agora a apresentação e, consequentemente, nós vamos começar a trabalhar isso, tá certo? Olha só, no, no nosso quadro, nós vamos colocar agora alguns números para a gente fazer, tá certo? Na multiplicação, nós vamos usar esses termos, nós vamos ter dois fatores e o produto, tá? Eu vou colocar aqui o fator, tá bem? Vamos colocar aqui o número. Vamos colocar os números com numerais baixos, tá? Bem pequenos, tá bom? Vou colocar aqui 3 fatores em cima, tá? Não, vou colocar somente 2, tá? 2 em cima e um embaixo, tá bem? Nós vamos fazer, primeiro eu tenho que saber armar minha conta, tá? Esse é muito importante para mim poder fazer toda a minha multiplicação, tá bem? Olha só, aqui eu armei a minha continha, eu tenho 2 fatores em cima e tenho somente um fator multiplicador, ok? Eu vou começar a multiplicar esses termos, tá? 3 vezes 6 vai dar 18. Para isso, eu tenho que estudar bem a tabuada de multiplicação, tá certo? Que é para mim poder resolver com perfeição as minhas continhas, tá? 3 vezes 6 são 18. Eu coloquei o 8 e vai 1 para cima, tá bem? Esse 1 que eu coloquei ali em cima do 2, eu vou somar depois que eu multipliquei os dois termos, tá? Nunca esqueça de somar com o número que você colocou lá em cima, tá? 3 vezes 2 são 6. Com 1 que eu levei, dá 7. Pronto, olha aqui. Essa minha primeira continha, o meu resultado será 78, ok? Então, isso é a minha conta, tá certo? Esse é meu primeiro número. Eu fiz essa multiplicação somente com um fator multiplicador, tá? Nós temos diferença quando os fatores foram mais de 2, tá? Temos 2 fatores multiplicadores em cima e 2 fatores multiplicadores embaixo. Eu vou fazer novamente com um fator multiplicador. Vou colocar aqui outro número com outro fator, somente com o fator multiplicador embaixo, tá bem? Aqui eu vamos botar o número 5, tá? Como eu havia dito antes, tá? Você tem que estudar a tabela de multiplicação, não tem jeito. Você tem que estudar. Para mim fazer a minha conta de multiplicação, eu tenho que saber o resultado da multiplicação de dois fatores, tá? Aqui eu vou multiplicar. 3 vezes 5 vai dar 15, tá? 5 a 1. Lembra aquele númerozinho que eu levei para cima? Eu tenho que somar depois que eu multipliquei os outros fatores, tá? Agora, eu vou multiplicar 5 vezes 7, dá 35. Com mais um que eu levei, dá o número 36, certo? Olha só, esse número já foi um pouquinho maior. Nós temos aqui unidade, dezena e centena. No outro, nós teríamos só unidade e dezena. Lembrando, olha só, unidade, tá? Olha só, o 6, que representa 60, será a dezena, 6 dezenas. E o 3 representa a centena, ou seja, eu tenho 3 unidades de centena, tá bem? Centena, certo? Então, só para relembrar alguns termos, tá? Agora eu vou fazer a multiplicação com dois fatores, tanto em cima como embaixo. Primeiro, eu tenho que me lembrar de algumas propriedades da multiplicação. Não importa a ordem dos fatores, ele não vai alterar o produto. O que é isso, tia? Não importa se o número menor for em cima. Eu vou colocar o número menor em cima aqui, ó. 640, 64 em cima. E vou colocar 80
e 2 embaixo, ó. Verifique aqui que o número 82 é maior do que o 64. Vocês vão fazer essa multiplicação com dois fatores, tanto em cima como embaixo, tá? Vocês vão notar que nessa multiplicação, ela não vai alterar. Eu vou fazer primeiro o número menor em cima e o número maior embaixo, depois eu vou inverter a ordem, tá bem? Então, vamos aqui. Vamos fazer essa multiplicação. Aqui é diferente, vocês têm que verificar o posicionamento dos números, tá? 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 6 são 12. Pronto. Aqui eu tenho minha primeira parcela do primeiro resultado da multiplicação de um fator. Agora eu vou multiplicar o 8, que é o segundo. 8 vezes 4, certo? Daria 32, tá? Daria 32, tá bem? Aí, como é que eu vou fazer? Eu não posso colocar o número 2 abaixo do 8, eu tenho que saltar um número. Isso é muito importante. Por quê, tia? Porque se eu não fizer essa estrutura, minha conta dará errada. Eu sempre tenho que colocar o número da minha multiplicação, se é dois fatores, o número depois. Eu vou deixar sempre um número livre. Tia, sempre tem que ser feito isso? Sempre. Você não pode esquecer, sempre tem que acontecer isso. E vou levar o 3, ó. Não sobrou, né? 32, vou levar o 3 por 6, ó. Nunca esqueça, eu vou somar com esse 3 depois, olha só. 6 vezes 8, certo? 6 vezes 8, eu vou ter o resultado de 48, tá? Vou ter o resultado de 48. 48. Eu vou colocar esse resultado? Não. Eu tenho que saber que eu tenho um 3 lá em cima. Então, 48 mais 3 vai dar 51, tá? Vou colocar aqui, ó, o 5. Olha que o 5 ele passou, tá? O 5 e o 1. Olha a minha estrutura da conta. Tia, essa estrutura está certa? Sim, ela está correta. Agora, verifique que eu vou ter dois números que vão sobrar. Eu não vou ter nenhum número aqui em cima, tá? E nem vou ter um número aqui embaixo. Sempre vai acontecer isso? Nem sempre, mas aqui embaixo ele nunca pode ter o número debaixo dele. Ele sempre tem que sobrar, tá bem? Então, 8 como ele 8, como ele não tem nenhum número a ser somado, agora eu vou fazer a minha soma dessas duas parcelas, tá bom? Na multiplicação eu tenho que fazer a soma quando eu estou multiplicando por dois fatores, tá certo? Agora eu vou fazer a soma. Vou colocar o 8 aqui embaixo, tá? Porque o 8 não vai ser somado com nenhum número, já que aqui não tem nenhum número. Vou somar 2 mais 2 vai dar 4. Vou somar, tá? Quanto é 1 mais 1? Isso é muito fácil, tá? Se eu for somar 1 mais 1, eu vou ter 2. E vou baixar o 5, tá? Sempre vou baixar o 5, sempre vou baixar esse número. Às vezes você vai ter que somar com o resto de algum número que sobrou daqui. Nesse caso, não sobrou nenhum número. A quantidade já deu uma quantidade que dá para colocar ele todo aqui na nossa conta, certo? E por isso que eu baixei o 5, porque ele não se somou a nenhum número. Então, meu resultado deu 5.248, tá certo? Então, agora eu vou fazer a multiplicação desses termos de outra forma. Vou colocar aqui, ó. Vamos aqui, eu vou colocar o número maior em cima, tá? 82. Verifique que o resultado das parcelas vão ser diferentes, tá? E 64. Mas o resultado vai ser o mesmo. 4 vezes 2 são 8. Ok? 4 vezes 8 dá 32. Olha só. As parcelas deram diferente, mas isso não vai interferir no meu resultado. Vocês vão ver ao final da nossa continha, tá? 2 vezes 6 são 12. Lembra que eu sempre vou colocar o meu número depois do primeiro número. Aqui é o meu primeiro número, então eu vou colocar abaixo do segundo vou colocar abaixo do segundo número, tá? 12 a 1, tá?
6 vezes 8 são 48. 48 com mais um, 49. Olha aí, as parcelas são totalmente diferentes. Tia, vai dar errado. Vamos verificar até o final, tá? Vocês vão ver até o final. Então, eu vou fazer agora a soma dessas duas parcelas, tá? Aqui, o 8, como ele não tem número para ser somado, então ele vai baixar ele. Baixar o 8. 2 mais 2 são 4, tá? Se eu for somar 9 mais 3, vai dar 12, tá? 2. A 1. 1 mais 4 são 5. Deu o mesmo número lá de baixo? Sim, 5.248. Vejam que as parcelas são diferentes, olha só, mas o resultado é o mesmo. Essa é a propriedade que nós temos na adição e na multiplicação. A ordem dos fatores, que são esses daqui, nós temos dois fatores, não vai alterar o meu produto. Que é o meu produto? É o meu resultado, tá certo? Agora, vocês vão fazer as atividades, tá? Em anexo que está na plataforma, tá bem? Aí vocês vão praticar. Na matemática é muito importante isso, a prática. Então, vocês vão praticar algumas continhas, onde eu vou pedir para você tanto armar a conta, tá? Como armar toda, colocar todo o resultado, tá certo? Na multiplicação, vocês vão ter que fazer isso. Tem que praticar para fazer uma boa, tá? Uma boa continha, e fazer a continha certinho, tá bem? Se Deus quiser, até nossa próxima aula de reforço, tá bem? Tchau, tchau e bom final de semana.